Boa tarde, então, colegas, boa tarde a todos. Obrigado pela presença novamente. Agradecemos a professora Patrícia, a professora Roberta, que vem falar sobre ensino híbrido para nós um pouquinho hoje. Tá? É um prazer tê-las conosco, professoras. Sejam muito bem-vindas. E em relação aos demais participantes, vamos só reforçar que a gente, enquanto as professoras vão falando, a gente pode colocar ali no chat perguntas, dúvidas e questões que queiramos perguntar para elas no final, após a sua fala, e aí a gente começa um debate, começa a fazer as perguntas, e a gente vai hoje até, no máximo, 18h30, que é o horário que a professora Patrícia tem compromisso. Então, agora eu passo para o professor William, para a professora Maria Cecília, depois a gente dá continuidade com a professora Patrícia e a professora Roberta. Professoras, sejam muito bem-vindas. Obrigado por aceitar. E boa tarde a todos e todas aí. Professora Maria Cecília. Tá sem som, prof. Às vezes eu esqueço. Já cumprimentei, já dei boas-vindas e quero... eu tenho muita gratidão pela presença de vocês, tá? Obrigada. Professora Patrícia, já liberei a apresentação, agora aqui com vocês, professora Roberta, fique à vontade. Tu quer colocar a tua apresentação, Roberta? Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Patrícia, tudo bem com todos? Só muito brevemente agradecer, a gente deixa os agradecimentos para o final, mas muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz de estar aqui. E quero registrar com muita satisfação a presença do professor Odilon, que é o coordenador do nosso programa aqui de Caxias, presença virtual do professor Odilon, coordenador do nosso programa aqui de Caxias, e de vários colegas da nossa rede aqui de Caxias também, com muita alegria. Pode ser, Patrícia, eu posso transmitir a minha tela aqui, pode ser, então? Eu acho que tu vai iniciar a fala, fica um pouquinho... Ok, posso começar, então? Sim. Certo. Vamos começar. Vocês estão me ouvindo bem, Patrícia? Sim. Certo. Okay. Estão vendo a apresentação? Sim. Muito bem. Então, falando de uma forma muito breve, eu sou a professora Roberta. Atualmente, então, eu atuo como professora colaboradora no programa de pós-graduação em Ensino de Ciências e Matemática da Universidade de Caxias do Sul, e recebi com uma alegria imensa, então, esse convite para estar conversando com vocês hoje sobre ensino híbrido, que foi um dos temas da minha tese, então, que é um tema que eu venho pesquisando e venho conversando com outros colegas sobre isso há algum tempo. Muito bem, então, por onde é que a gente vai começar, né? A gente vai começar com a proposta de tecnologias digitais no ensino. E sobre o que a gente vai falar hoje, então? A gente vai falar na perspectiva de novos olhares, ou seja, a integração das tecnologias digitais nos modelos de ensino e aprendizagem, que é bem o que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos vivendo sob pressão a responsabilidade de integrar essas tecnologias nos modelos. Então, nem romper com tudo que existe, eu sempre brinco, não é para a gente pensar em rasgar os nossos diplomas, né? Nós continuamos sendo os especialistas nas nossas áreas, mas então promover esse processo de integração. Como é que vai ocorrer essa integração, então? A partir de novas combinações, e essas novas combinações vão perpassar entre o uso das tecnologias digitais e o ensino, né, e elas já vêm sendo testadas em diversas instituições. Então, desde 2011, a gente tem registros de testes de programas pilotos aqui no Brasil e em outras partes do mundo há um pouquinho mais de tempo, né. Então, nessa perspectiva de novas combinações, a gente surge com um
conceito de ensino híbrido. Ele emerge nesse cenário de novos olhares, novas propostas, novas combinações. Se vocês observarem, colegas, sempre no final aqui do meu slide, no rodapé do meu slide, tem a referência completa, tá? Então, qualquer informação que vocês precisarem, a referência está aqui embaixo. Para além disso, então, colegas, as tecnologias digitais por uma proposta de educação híbrida. O que a gente observa? Que tem um crescente número de estudantes experimentando a aprendizagem virtual. Isso era lá em 2015, se fosse agora, então, um crescente número ainda maior de estudantes, apesar da gente saber de todas as limitações desse sistema, né? O ensino online, ele vai ajudar os professores a diferenciar e, principalmente, a customizar a aprendizagem para se adequar às necessidades de cada estudante. E daí, quando a gente fala das necessidades de cada estudante, a gente pensa na nossa sala de aula aqui do Brasil, né, que tem, às vezes, 30, 40 alunos. Então, isso é um desafio que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Mas, então, é essa ideia de adequar as aprendizagens às necessidades do estudante. O que mais? Essas tecnologias, então, e essa proposta de educação híbrida, ela já vinha surgindo antes da pandemia, né? Agora, de fato, isso se tornou muito comum, tem muitas pessoas falando sobre ensino híbrido, sobre educação híbrida e essas propostas, mas já se falava disso um pouquinho antes, né? E de tal modo que alguns autores nacionais e internacionais, eles colocam que é impossível participar dos circuitos educacionais atualmente, e ainda não ter ouvido falar de ensino híbrido. Se fala muita coisa, algumas coisas são adaptações, algumas coisas não estão perfeitamente adequadas ao corpo teórico desta proposta de ensino, e outras são ótimos exemplos que a gente pode se inspirar. De um modo muito simples, né? O ensino híbrido, ele é uma alternativa que combina o melhor dos dois mundos. Então, por isso que até está dividido a tela aqui no slide, né? Então, é o melhor do ensino presencial, né? E o melhor do ensino à distância. Daí, a definição de melhor, eu deixo para cada colega pensar, né? O que de melhor do meu ensino presencial eu posso levar para essa proposta e o que de melhor eu posso aproveitar de uma ideia virtual. Essa proposta de ensino híbrido, ela já vem sendo experimentada há muito tempo, né? E a gente tem duas grandes escolas, duas grandes vertentes. Uma que é na América, então nos Estados Unidos, né, uma das grandes raízes do ensino híbrido, e a outra que é na Europa. Então, esses dois grandes colégios, digamos assim, né, esses dois grandes núcleos de pesquisa produzem o que se tem de mais avançado atualmente, de acordo com as bibliografias que eu utilizei nessa produção, de ensino híbrido. A gente tem muitas experiências sendo feitas no Brasil, sem dúvida, mas a maioria delas vem se inspirando nesses dois núcleos. O que nós temos ainda? Elas são as definições, e isso é uma coisa que eu gosto muito, e quem me conhece sabe que eu sou bem presa às definições, assim, o mais corretas possíveis para que a gente possa usar, pedagogicamente falando, porque elas definem o que nós vamos fazer de fato, né? Então, o que é o ensino híbrido, né? Existem diferentes definições, e dependendo das escolas, dependendo dos núcleos, se é o núcleo americano ou se é o núcleo europeu, a gente tem algumas pequenas diferenças, mas o que a gente tem de um modo geral, né, em relação a essas definições? Uma convergência para dois modelos de aprendizagem. O modelo presencial, então, que é a nossa sala de aula, que nós estamos né, a nossa sala de aula conhecida, e o modelo online, que utiliza as tecnologias digitais para promover o ensino. Então, a gente poderia gastar muito tempo procurando definições, mas a definição mais simples é: o ensino híbrido é uma combinação, é uma proposta, é um somatório, é uma abordagem que visa o melhor desses dois mundos. Não é excludente, tá? Ele não é só atual, e também
não é um virtual com componente, um presencial, perdão, não é só um presencial com componentes eletrônicos ou com componentes tecnológicos. É, de fato, o que se tem de melhor pedagogicamente em cada um desses dois núcleos. Retomando, né, então, a gente tem como ambientes complementares a tecnologia mais a interação com o grupo, que seria o momento primordialmente presencial, porque a tecnologia seria utilizada nessa proposta de híbrido para uma personalização do ensino. Então, a tecnologia e esse ambiente virtual para ser algo mais personalizado, e a proposta presencial para ser o momento de interação com o grupo. E ambos, então, esses dois momentos juntos vão promover esse momento de trocas de experiências. Lembrando que isso é uma definição, assim, bastante abrangente, tá? É uma definição que visa contemplar vários autores, inclusive. O que tem de importante e que eu gosto muito de frisar, colegas? O ensino híbrido, na verdade, ele é qualquer programa educacional formal no qual o estudante aprende, pelo menos em parte, por meio do ensino online, com algum elemento de controle, e isso é muito importante, e isso é o diferencial. O ensino híbrido é simplesmente um ensino online? Não. O ensino híbrido é um ensino online, mas em que, e isso é primordial, o estudante tem controle, ou sobre o tempo, né, o momento em que ele vai realizar as atividades, as interações, ou sobre o lugar que ele vai fazer isso, vai ser na escola, vai ser no campus da universidade, ou vai ser onde ele estiver pelo mundo, sobre o caminho, daí a gente fala de trilhas de aprendizagem, né, ou de propostas em que cada um escolhe por onde vai, ou então sobre o ritmo de aprendizagem, ou todos juntos, que seria o ideal, né, mas a gente ainda está um pouquinho distante disso. Então, isso é muito importante, isso diferencia o ensino híbrido de outras propostas. Então, o que nós temos? O ensino híbrido numa proposta de personalização da aprendizagem. O componente online, acrescentado à sala de aula presencial, ele tem ênfase no quê? Na personalização da aprendizagem. Isso também é fundamental. Por que personalização da aprendizagem? E como é que a gente faz isso numa sala de aula com muitos alunos? Isso justamente é interessante em salas de aula com muitos alunos, por quê? Porque a gente observa que alguns estudantes aprendem mais rápido, outros mais lentamente, e que ainda esse ritmo pode variar de acordo com a disciplina, com o componente curricular, né? Então, essas propostas híbridas, e principalmente o componente online, é interessante nesse sentido, para quando a gente tem turmas grandes e a gente pode fazer com que cada um tenha o seu tempo de aprendizagem. Para além disso, então, repetindo, porque isso é fundamental para que a proposta teórica do ensino híbrido seja aplicada com excelência e nós possamos encher a boca para dizer que a gente está fazendo ensino híbrido de verdade, né? Então, de novo, o elemento de controle do aluno, ele é fundamental. De outro modo, o ensino híbrido não seria diferente de um professor transmitindo o conteúdo da disciplina de forma online. Então, não é apenas esse encontro online, tá? Essa proposta, então, de incorporação da tecnologia deve visar a aprendizagem e não apenas transmitir informações, então não é só um professor falando sobre alguma coisa, né? E deve, então, promover um ensino personalizado, adaptado às necessidades e às particularidades de um determinado estudante ou grupo de estudantes, permitindo que eles se expressem, e daí depois a Patrícia vai falar um pouquinho sobre uma forma de fazer isso na prática, né, de tirar a teoria do papel e colocar isso na prática. Personalização, colegas, isso é muito importante, não é individualização do ensino. Personalização implica que os estudantes, eles possam combinar participação em projetos, em propostas, em atividades em grupo, com experiências de aprendizagem individual. Então, personalização do ensino não é eu fazer tudo para cada aluno em específico, mas sim uma combinação, o melhor de cada mundo, né, de novo.
O nosso desafio, e daí eu vi até que alguém já problematizou isso, e eu acho que isso é bem interessante, a gente pode conversar sobre como isso está sendo feito. Eu participei de uma experiência na educação básica aqui de Caxias do Sul, acompanhando uma turma de 5º ano durante 2 meses nesse ensino online. Então, o que está acontecendo, né, de fato, como é que nós estamos trabalhando isso? Então, como trabalhar essa personalização das nossas salas de aula e principalmente em grande escala, porque vocês podem me dizer depois se isso também acontece nos municípios de vocês, mas aqui em Caxias, de um modo geral, a gente tem escolas públicas com turmas bastante grandes, né, então como promover isso com um professor que às vezes tem 300 alunos juntando todas as turmas, aqueles professores, por exemplo, que dão aula de matemática ou de ciências, que tem várias turmas, né, então como personalizar para 300, 400, às vezes mais alunos. Muito importante também em relação à finalidade do uso, isso é uma das coisas que eu sempre bato nessa tecla também, que é a questão de por que incorporar o componente online ou uma sala de aula virtual na nossa sala de aula presencial. Agora a gente fez porque precisou, né? Mas numa proposta de ensino híbrido, a gente precisa pensar nessa finalidade, não é simplesmente por incorporar a tecnologia. Então, as tecnologias, elas devem ganhar espaço apenas e tão somente, um grifo aqui, quando elas forem a melhor alternativa para o estudante aprender. Ou seja, não basta utilizar as tecnologias sem antes pensar na sua finalidade, os porquês, né? Os porquês pedagógicos que a gente tanto percorre e corre atrás também, inclusive. De uma forma muito breve, porque nós poderemos fazer uma tarde de discussão sobre os modelos, né? Então, em relação aos modelos de ensino híbrido, a gente tem parâmetros muito amplos, tá? Para classificar dentro desses modelos, mas a gente tem basicamente um modelo de rotação, o modelo chamado de modelo flex, à la carte, e o modelo virtual enriquecido. Depois, se der tempo, a gente fala brevemente sobre cada um deles, e se surgir a oportunidade, a gente pode falar extensamente sobre cada um deles, porque eles são bem diferentes e são bem interessantes, cada um nas suas particularidades. O que tem para destacar de novo? A questão do protagonismo do estudante. Então, em todos estes modelos, para além da gente pensar o porquê da tecnologia, se a tecnologia é realmente aquele elemento que vai fazer a diferença na aprendizagem, a gente precisa pensar no protagonismo do estudante, que é a questão da personalização da aprendizagem. Então, em todos esses modelos, nos 4 modelos indicados anteriores, o que eles têm de comum? O lugar de destaque em que os estudantes são colocados, cabendo a eles tomar decisões sobre o próprio processo de ensino e aprendizagem. E isso é muito difícil. Isso é um processo que exige muita maturidade. Então, como trabalhar esses alunos para fazer com que eles atinjam essa maturidade, né? Então, processos autoavaliativos, reflexivos, enfim, a gente podia conversar também muito sobre isso. Então, dessa forma, à medida que as instituições, as escolas, os professores forem sendo cada vez mais capazes de oferecer um ensino online, realmente, como qualificador, os professores terão mais tempo e mais energia para se dedicar à criação de experiências de aprendizagem interativas e positivas, e não como a gente está hoje, que a gente passa, às vezes, 3 horas para gravar uma videoaula de, às vezes, 20 minutos, né, que durante o processo de produção vira 20 minutos, então, para que seja o contrário, que a gente possa usar o nosso tempo e a nossa energia de uma forma mais positiva e produtiva. Em relação aos ambientes virtuais de aprendizagem, então, já deixando o gancho para a Patrícia, então, como fazer com que esse ensino híbrido aconteça de fato? Esse ensino híbrido pode acontecer utilizando-se de ambientes virtuais de aprendizagem. Os ambientes virtuais de aprendizagem foram um tema da minha dissertação de mestrado. Então, eu já venho nessa caminhada gostando muito disso há algum tempo, né? Então, o que é um ambiente virtual de aprendizagem? A definição mais simples, eu gosto das coisas que são simples, que são boas a gente utilizar em sala de aula, né? Um ambiente virtual de aprendizagem, ele é um ambiente desenvolvido na internet,
através de diferentes recursos tecnológicos, então não vamos nos limitar, né, a fim de criar um contexto educacional, de novo, o porquê daquela tecnologia, que possibilite diferentes tipos de interação entre o aluno, o professor e um conteúdo. Nada mais simples do que isso, né? Então, um ambiente virtual de aprendizagem é, por essência, um ambiente coletivo, que é constituído, portanto, pela plataforma e pelas relações estabelecidas pelos usuários a partir das ferramentas disponibilizadas com foco na aprendizagem. O fundamental não é a interface. Então, o WhatsApp pode ser um AVA com toda certeza, ainda mais nesse nosso momento que talvez seja o que há, né? O que tem para ser feito. O fundamental não é a interface, ela não precisa ser complexa. O fundamental é o que os interagentes fazem nessa interface. As construções, as relações, as experiências que são executadas ali dentro. E isso faz toda a diferença. Aí eu passo a bola para a Patrícia, então. Tá aí, Patrícia? Patrícia? Estou aqui, liguei meu microfone. Estou aqui. Tu queres que eu continue apresentando ou tu apresenta do teu agora? Como tu prefere? Eu acho que eu posso apresentar, sim. Deixa eu só buscar aqui onde eu estou. Tá, então deixa eu tirar aqui para voltar a ver os colegas. Tá todo mundo se adaptando a essa ideia, né? Tão difícil não ver as pessoas. Eu, pelo menos, sinto uma dificuldade imensa. Eu gosto de ver os olhos das pessoas, dos colegas. Colega, eu não posso ligar a imagem porque a minha internet não aguenta. Então, só o que eu vejo, porque ninguém me vê. Tudo bem, sem problemas. Os casos diferentes, né? Sem problemas. Então, Estão vendo a minha apresentação? Estamos vendo. Tá ótimo, então. Agora eu estou vendo só a apresentação, não estou vendo mais vocês. Então, tá bom. Seguinte, de acordo com tudo que a Roberta colocou para a gente como a teoria do que é o ensino híbrido, e a minha preocupação foi, dado toda essa teoria que a gente tem, como que a gente emprega isso em sala de aula? Tá? E a partir disso, então, eu pensei em chamar a minha colega Roberta para que ela pudesse discutir um pouco mais teoricamente o que é isso, e já visto que ela já estuda há um bom tempo. E eu estou propondo aqui para vocês agora uma exemplificação de como eu empreguei o ensino híbrido no componente curricular de geometria analítica no ensino superior, visto que é o local onde eu trabalho, né? Aí eu coloquei aí para vocês também, onde vocês podem acessar depois, caso tenha interesse, o material mais completo, né, sobre o assunto. Bom, essa intervenção eu fiz numa turma, então, de geometria analítica, na licenciatura em matemática. Em média, eu tinha 18 alunos, e foram 3 aulas para eu desenvolver essa proposta. Algo que eu trabalhei com os alunos foi a equação da reta, do plano, a distância e posição entre esses objetos matemáticos. Então, vocês observem que eu busquei trabalhar o ensino híbrido de acordo com os conteúdos que eu tinha para trabalhar, e isso, para mim, assim, se tornou ainda mais, como é que eu posso dizer assim, mais desafiador, porque eu tinha conceitos matemáticos que eu precisava abordar com os alunos, tá? Na minha primeira aula, então, eu trabalhei com eles o que seria essa proposta de ensino híbrido com esses alunos. A gente conversou bastante sobre como se dá a aprendizagem, como se dá a forma deles serem mais ativos ou mais passivos na aprendizagem deles próprios, tá? E quanto a isso também, quando eu fui propor essas atividades, eu vou passar aqui para o próximo slide, eu fiz um recorte aqui do ambiente que eu usei, que foi o Moodle, que é o que a instituição tem como um alvo institucional. Até eu fiz um recorte aqui de um pedacinho da página que diz a equação da reta e do plano, né? Então, era um tópico, e aí vocês podem ver que ela está na forma de editar, né? Tá com um lapisinho. E aí vocês podem ver ali que eu coloquei diferentes recursos ali para aquele tópico que eu estava trabalhando com os alunos. Eu coloquei, então, um material de aula, coloquei um roteiro, e tinha 2 atividades via fórum, que era a atividade proposta para eles estudarem.
Bom, quando eu propus, então, o ensino híbrido, eu estava pensando, então, que eu precisava personalizar esse ensino e que eu precisava tornar o aluno mais ativo na aprendizagem dele. E isso, para mim, a primeiro modo, foi difícil de pensar como fazer, porque eu precisava, assim, eu tenho conceitos que eu preciso abordar com os alunos, eu preciso do protagonismo deles, e eu sei que eles não são, não têm uma disposição proativa, digamos assim. Então, a minha ideia, então, foi criar roteiros dentro da sala de aula, tá? Esses roteiros, acho que eu tenho, não está no próximo, que eu vou mostrar para vocês. Esses roteiros foi o que me possibilitou eu deixar de ser aquela professora transmissora dos conceitos, para conseguir tentar mediar a sala de aula. E aí, com isso, eu consegui fazer com que os alunos tivessem, a partir desse roteiro, eles seguissem de uma forma autônoma, no seu ritmo, no ambiente de sala de aula, e foi onde assim, eu me senti mais segura para conseguir desenvolver o protagonismo do aluno, tá? Então, aqui eu só fiz também ali, tem a figura à esquerda da imagem, né, que é as ferramentas do Moodle, né, e aí eu só sinalizei ali, por exemplo, o Wiki, que é a construção do material colaborativo, que foi uma das atividades que eu propus para os alunos. Aí tem o fórum, só para mostrar para vocês o ambiente e as ferramentas, porque também, como a Roberta salientou para vocês, não é eu usar uma tecnologia, né, mas é porque eu usar, e as ferramentas do Moodle nos dão muitas possibilidades de interação e como desenvolver um conhecimento. Bom, então, né, coloquei para vocês aqui o que eu fazia no presencial e o que eu fazia no online e como eu fazia essa complementação entre esses dois ambientes. A ideia, então, era o protagonismo do aluno. Aí as aulas eram presenciais, elas estavam organizadas para que os alunos criassem e visualizassem a reta, o ponto e o plano via o GeoGebra. Então, aqui no presencial eu coloquei para vocês um roteiro que era a parte inicial, onde eu tinha uma exposição com os alunos de alguns conceitos, mas mesmo assim, não era a simples transmissão, eu já pedia para que eles visualizassem aqueles objetos matemáticos no GeoGebra, que foi também onde eu consegui, digamos assim, comecei os primeiros passos com eles no GeoGebra, porque eles até já conheciam o GeoGebra, mas não para trabalhar geometria analítica, eles não tinham voltado para construir um plano, um vetor diretor, então eles se apropriaram um pouco durante as aulas sobre esses comandos no GeoGebra. E aí vocês percebam que nessa parte do roteiro aqui, eu já fazia algumas indagações para que eles percebessem por que tais coisas funcionavam ou não, né? Como a última questão ali, como podemos determinar um vetor diretor da reta perpendicular? E se esse vetor assume que posição em relação ao plano? Então, ele fazia já suas conjecturas para verificar a veracidade ou não. Bom, após essa pequena parte que eu fazia de explanação, que eu não consegui fugir inicialmente, porque os alunos já têm um hábito, digamos assim, de estudo, um costume, eu propus para eles esses roteiros, eu coloquei só um pedacinho para vocês, só para vocês terem uma ideia de que eu não disse para o aluno qual era a equação vetorial. Eu deixei para que ele chegasse e construísse essa equação, tá? E aí ele fez o suporte do GeoGebra. Dentro desse roteiro, ele tinha o acesso via o Moodle e alguns ele veio impresso para a sala de aula, para quem não conseguia acessar o ambiente. E a gente eles foram seguindo os passos ali, 1, 2, 3, 4, e eles foram construindo os seus objetos matemáticos, e eles foram chegando na equação, e eles foram justificando os passos para compreender como que se chegava naquela situação, tá? Observa no roteiro, então, que o aluno cria o ponto, o vetor diretor, e via as atividades, ele chega na equação da reta, como eu falei para vocês. Aí eu ressalto a importância do roteiro e a qualidade desse roteiro também. O aluno tem que justificar por que aquela conjectura é verdadeira ou falsa, foi o que, assim, mais me inspirou na construção desse roteiro, porque o aluno, a autonomia que ele tinha e o protagonismo que ele estava desenvolvendo
era justamente ele conseguir compreender e justificar por que aqueles passos aquelas equações estavam ocorrendo, digamos assim, tá? E no final do roteiro, quando eu ia formalizar no quadro, quem já tinha preenchido todo o roteiro não precisava mais da formalização, porque ele já tinha compreendido qual era aquele conteúdo, tá? Só vou voltar o slide aqui para falar, então, para vocês no virtual. Bom, essas 3 aulas que eu fiz que eu planejei ela com a metodologia de ensino híbrido, eu busquei em sala de aula o protagonismo e autonomia do aluno via esse roteiro, porém eu não sabia, como era a primeira vez que eu estava aplicando aqui, uma primeira experiência que eu tive com o ensino híbrido, se aquele roteiro em si realmente potencializava a compreensão do aluno, a aprendizagem dele, se era realmente um facilitador. Então, eu propus no ambiente online que ele fizesse, via um fórum, a construção daqueles objetos matemáticos que a gente tinha feito em sala de aula. Eu pedi para que ele fizesse a construção, então, e postasse como um fórum a sua atividade, e também que ele comentasse a atividade do colega. Então, aqui tem um elemento também muito forte, que é do ensino híbrido, que eu sabia o aluno que tinha feito, ele tinha um tempo determinado para colocar o material no ambiente, né, que no Moodle tu pode controlar o prazo de entrega, digamos assim, verificar quem acessou o ambiente ou não. E como eu sabia que os alunos eles não eram acostumados a esse tipo de atividades em ambiente virtual, quando os alunos começaram a trabalhar, começaram a postar as suas atividades, que a atividade consistia tanto em criar esses objetos matemáticos no GeoGebra e também de forma analítica, e fazer essa apresentação e entregar via fórum e ter o comentário dos colegas via as suas atividades, eu achei que eles pudessem ser um tanto limitador para eles, por eles terem que mostrar uma atividade, né, a todos. E pelo contrário, assim, eles se sentiram bem motivados. Eu coloquei só um recorte aqui embaixo da apresentação de alguns alunos que foram entregando. Ressalto que todos os alunos participaram dessa atividade. E quando eles foram entregando, eu fui justamente fazendo alguns comentários para que eles próprios pudessem organizar bem a apresentação da sua resposta, visto também que eles são futuros professores, né, e eles precisam saber organizar as suas atividades. Tá? Então, na aula seguinte, dessa primeira aula, então, na aula seguinte, eu iniciei a segunda aula, aqui é a segunda aula, justamente retomando com eles o que eles tinham desenvolvido lá no ambiente, no fórum, né, e incentivando eles a justamente ter, digamos assim, essa autonomia e presença lá no online, de querer desenvolver as suas atividades. Então, essa segunda aula, ela foi dividida em primeira num roteiro, novamente naquele sentido onde o aluno fez a construção, nesse caso era da equação do plano, e nos 2 períodos seguintes eu trabalhei com eles, então, a rotação por estações, que é um daqueles modelos rotacionais que a Roberta citou, tá? Então, haviam 3 temas, onde eu separei as turmas, então, em 3 grupos, e cada grupo trabalhou com um desses temas, onde eles tinham ferramentas distintas em cada estação. Numa, eles tinham apenas o lápis e papel, na outra eles tinham lápis, papel e GeoGebra, e na outra eles tinham um geoplano tridimensional, né, o material físico, e eles acharam bem interessante também poder trabalhar nesse material físico e não apenas no virtual. Bom, o modelo de rotação, né, é os alunos rotacionarem em cada uma dessas estações, tá? Vocês percebem, então, tanto que da primeira aula e da segunda, a minha participação em sala de aula, ela foi bem reduzida, porque eu consegui trabalhar com eles de forma mais, com que esses roteiros me permitiram sair da frente da sala de aula e conseguir trabalhar lado a lado com eles, tá bom? E a atividade que eu fiz online, complementando essa atividade no presencial, foi justamente essas 3 estações. Eu levei eles para o ambiente virtual,
via a ferramenta do Wiki no Moodle, onde até eu fiz um recorte aqui do infográfico que eu fiz no Pikachart, que é uma forma de como apresentar um conteúdo, que eu também acho importante estimular isso no licenciando, em como apresentar um conteúdo. Eu fiz o recorte aqui do que seria dos roteiros, né, que é a intersecção de planos aqui nesse caso, e eu coloquei uma pequena referência do que é a intersecção de planos. Mas a ideia era o que, então? Eu dividi a turma em 3 grupos, tá? Aleatoriamente em 3 grupos, e esses grupos tiveram que montar um material colaborativo com a ferramenta Wiki do Moodle, tá? E eles tinham que o que, então? Que, dada ali, por exemplo, que eu citei para vocês, o roteiro 2 era a intersecção entre reta e plano. Eles tinham que apresentar tudo que eles tinham compreendido e poderiam buscar materiais como livros, artigos, vídeos, exemplos, exercícios, e que postassem, então, aqui via uma página online, toda a compreensão que eles tinham sobre esses conceitos, tá? Vocês percebam aqui que eu coloquei de um dos grupos, eles usaram a definição, fizeram exemplos, colocaram videoaulas, eles organizaram um material sobre o que eles compreendiam sobre aquele tema, tá? E aí, na sequência, na terceira aula, cada um desses grupos fez a apresentação desses roteiros. Ressalto que para um professor é importante ele conseguir organizar um tema e conseguir apresentar isso aos demais colegas, né, que foi a proposta. Então, na aula seguinte, que cada uma dessas atividades que eu coloquei no Moodle, eles tinham sempre um intervalo de uma semana a outra para fazer. E também todas as atividades no Moodle, elas eram avaliativas. E essa atividade também, essa ferramenta, ela tem o controle para o professor, porque via o Moodle a gente consegue controlar quem acessou o Moodle, quanto tempo ficou, quais foram as edições que fizeram, e isso eu ressaltei aos alunos, né, para que eles percebessem que não era um colega ir lá e postar todo o material. E também tinha a parte deles fazerem a apresentação no presencial, com todos juntos, né, e nessa apresentação foi interessante, porque daí eu pude trabalhar com eles a compreensão deles, e se eles não tinham proposto alguma ideia, algum exemplo, algum contraponto, algum exemplo, um contra-exemplo sobre aquele conhecimento, a gente complementava na hora. Foi satisfatório esse trabalho dos alunos. E uma das primeiras dificuldades que eles apresentaram foi justamente não conhecer a ferramenta deles, não sabiam exatamente como escrever a página. Tá? Então, na terceira aula, então, eu finalizei com a apresentação deles desse material, e aí também, por fim, eu coloquei um outro roteiro sobre distâncias, e aí nesse roteiro também tinha uma atividade avaliativa, só que daí era de forma analítica, eles entregavam 2 questões. Então, em cada aula eu consegui fazer uma avaliação do conhecimento deles e conseguir verificar a evolução do conhecimento deles também, dada tanto o presencial quanto o online me possibilitou ter até um contato melhor com os alunos via o ensino híbrido. Por fim, eu só queria destacar para vocês que o ensino híbrido aí está ressaltado alguns pontos chaves que até o que a Roberta ressaltou bastante com vocês. E eu me apeguei muito a eles para quando eu fui fazer essa construção, para trabalhar conceitos bem, digamos assim, eu precisava trabalhar conceitos matemáticos com os alunos, eu precisava trabalhar no ensino híbrido, que era uma proposta inicial, né, de conseguir aliar um tempo presencial ao online. Percebo a personificação, porque eu consegui trabalhar com eles sob diferentes mídias, sobre diferentes tempos, em diferentes espaços. Acredito que aproximou muito mais esse tipo de metodologia do acompanhamento que eu tive dos alunos. O uso da tecnologia foi fundamental para que os alunos pudessem mobilizar o conhecimento deles, e isso trouxe o protagonismo em sala de aula. Os roteiros, para mim, foram fundamentais, e ressalto que eles são complexos ao professor, porque o roteiro, ele é o trabalho do professor em si, né, porque tu deixa de ser o transmissor na sala de aula, mas tu tem o trabalho a priori de como elaborar esses roteiros, porque eles realmente mobilizam o conhecimento e que tornem o aluno mais ativo em sala de aula. Por fim, era isso.
Deixo aqui para vocês, então, nossos contatos e agradeço a atenção de todos. Desculpa me estender muito. Estou aqui, tá me ouvindo? Então. Gente, falei rapidinho porque eu sabia que eu estava passando do meu tempo, tá? E aí eu posso voltar em alguma coisa que eu não tenha deixado claro sobre como eu apliquei o ensino híbrido, mas ficamos à disposição. Certo, então, a gente agradeço às professoras, né, pela excelente explanação. Agora a gente começa as discussões, e se o William e o Alex me permitirem, que hoje acho que a mediação ficaria, não sei, se me permitirem, eu quero começar fazendo colocações, pode ser? Fica à vontade, professora. Sim. Bom, assim, gurias, o meu interesse na oficina é justamente ouvir, né, todas as metodologias de ensino consideradas ativas, mas a minha preocupação maior, além da metodologia, é com a aprendizagem, tá? Porque a gente sabe que no ensino presencial, né, que é a experiência que eu tenho, muitas vezes os alunos acabam, especificamente na matemática, que é a minha área, as outras eu não sei, eles acabam mecanizando fórmulas. Tem problema em mecanizar o conteúdo ou memorizar? Não, não tem problema. Em alguns momentos o aluno terá que fazer isso. Mas, se a gente quer uma geração de conhecimento, o aluno vai ter que atribuir significado àquele conteúdo em alguma vez na vida dele. Então, para a reprodução de conhecimentos, gente, nós estamos cheios de metodologias. E se o aluno for um autodidata, ele nem precisa da metodologia, ele por conta vai estudar nos livros, tá? Então, falando sobre a perspectiva da aprendizagem significativa, tá? Primeiro que nós estamos vivendo um processo totalmente diferente. Na UFSM, nós estamos trabalhando com o sistema rede de ensino. Por quê? Porque ele não é nem um ensino presencial e nem um EAD. Ele não satisfaz as características de um EAD, porque o EAD tem que ter uma tutoria, tem que ter várias situações que favoreçam. Esse rede é o regime de ensino de estudos domiciliares. Qual é que é a justificativa da nossa reitoria? Que o aluno não perca o contato com a cadeira, porque perdendo o contato ele pode vir a se desmotivar e aí vai gerar o abandono, tá? Então, nós também trabalhamos com o Moodle, eu estava ouvindo vocês, assim, ó, e muito encantada com assim, ó, a força que vocês têm e o amor que vocês têm pelo que vocês estão falando. Mas, então, a minha primeira colocação vai para a Roberta. Você definiu o ensino híbrido, Roberta, como uma convergência, uma combinação do ensino presencial com o EAD. E agora, digamos que nós nunca mais voltemos ao ensino presencial. Como fica o ensino híbrido? Tá? Essa é a minha primeira colocação. Na aprendizagem significativa, o novo material que o aluno vai receber do professor, um novo material de ensino, ou a nova matéria de ensino, tem que se relacionar
com conhecimentos prévios que ele tem na estrutura cognitiva. Então, Ausubel diz, né, antes de tudo, averigue o que o aluno já sabe, antes de montar o processo do ensino, antes de montar o currículo. Por quê? Por exemplo, eu leciono cálculo, tá? Aí, no ensino tradicional, o que a gente faz? A gente pega lá o Leito, o Thomas, o Howard Anton, e vai lá e começa a trabalhar com limites. Faz uma revisão de funções, sem saber o que o aluno tem de conhecimento prévio para, de fato, aprender o conceito básico, que é o de limite, né? É o principal conceito do cálculo. Então, o que acontece? Tudo bem, se eu não consigo averiguar os conhecimentos prévios dos alunos, ele vai mecanizar, tá? Digamos. Isso ocorre quando ele justamente não tem os conhecimentos prévios. Então, tem toda uma estrutura que me leva a pensar na dificuldade da aprendizagem em sistemas remotos de ensino. Da aprendizagem, eu estou considerando que só há aprendizagem se ela for significativa, né? Esse é um ponto, tá? Então, talvez, Roberta, o que eu queira em cima dessa pergunta é tentar discutir as metodologias ativas na perspectiva da aprendizagem da TAS. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento em que, daqui a pouco, todas as teorias vão ter que ser revistas. Porque a gente pode ficar assim para o resto da vida, assim como podemos voltar, né? Certo, essa é a minha colocação para a apresentação da Roberta. Para a Paula, assim, eu parabenizo, né, tudo que tu tem feito com o Moodle, né, e eu acho muito legal o GeoGebra. O problema que eu sempre tive com o GeoGebra, Paula, é que os alunos, quando têm que fazer uma análise gráfica, eles vão direto no GeoGebra, tá? E eu queria que eles fizessem à mão antes. Eu queria que eles entendessem manualmente como são as relações conceituais gráficas antes de testar no GeoGebra. Porque, do contrário, também pode ser mecanicista um ensino à distância, gente, online. Não quer dizer que vai ser significativo, tá? E aí eu vou perguntar, Paula, o seguinte: o que me preocupa muito também é a avaliação dessas propostas de ensino. Como que está sendo avaliada? Como as propostas estão sendo avaliadas? E como a aprendizagem dos alunos está sendo avaliada? E como ficam aqueles alunos que não têm acesso tecnológico? Ok? É isso, gurias. Muito bem, obrigada, professora. Eu começo, Patrícia? Ou a gente vê se tem mais perguntas, mais discussões, e a gente já emenda. Como é que tu quer fazer? Roberta, eu prefiro responder a professora, porque depois eu esqueço da pergunta, já me enrolo. Tá bom, ok, então tá. Na verdade, duas coisas importantes, né? A primeira que tu falou, professora, bem no final da tua fala, é que talvez as teorias tenham que ser revistas. Eu concordo plenamente com isso, e eu sou uma pessoa que gosto muito que as teorias sejam aplicadas da sua forma mais pura, tá? Caso contrário, não é aquilo. É outra coisa, mas não é aquilo. Inclusive, por exemplo, aprendizagem significativa ou qualquer conceito que a gente for usar que seja aplicado da sua forma pura, estudando sempre os originais. Então, na verdade, se a gente não voltar mais em nenhum momento para o presencial, né? Eu espero fortemente que isso não aconteça.
em termos de formação inicial, eu não consigo visualizar nesse momento como fazer a proposta de ensino híbrido se a gente não voltar mais para a formação inicial. Porém, se a gente falar em formação continuada, formação em serviço, que é uma tendência bastante grande hoje em dia, inclusive para professores, e eu particularmente trabalho com isso, aí a gente pode falar em um ensino híbrido. Então, depende em qual etapa da formação a gente vai estar falando, a gente consegue aplicar os pressupostos do ensino híbrido. Se em outras etapas, quando a gente não conseguir, a gente vai fazer outra coisa que não vai ser híbrido, né? Eu acho que pode fazer um joinha se isso responde a tua primeira pergunta, prof. E a tua segunda colocação, que eu acho brilhante, eu acho que a gente precisaria discutir muito sobre isso, é a questão da organização do processo de ensino nesses ambientes online e virtuais. Então, a gente precisa discutir o processo pedagógico, a didática por trás da construção desses ambientes. E isso não é trivial, isso envolve muito estudo. Então, a gente não vai conseguir migrar, assim, estalou os dedos, migramos para o momento online, né? Não, a gente precisa estudar a organização, a sistematização do processo de ensino. O processo de memorização talvez seja um primeiro elemento, e depois todos os outros subindo numa escadinha cognitiva, né, de complexidade cognitiva, até chegar no momento de aplicação desse conhecimento, passando por vários momentos, que é a segunda coisa que eu gostaria de destacar na tua fala, prof, que é a questão das rúbricas ou dos indicadores de avaliação. Então, a gente poderia falar muito sobre as estratégias, então, para organizar essas diferentes etapas do processo de ensino online, né? E, de novo, isso não é trivial, a gente discutiria muito sobre isso. A gente tem muitas propostas já organizadas, sistematizadas, que a gente pode se apoiar, tá? De vários autores, inclusive brasileiros, inclusive de universidades brasileiras fazendo isso. Então, uma coisa é as estratégias que vão melhor se ajustar, inclusive para as nossas ciências, né? Lá para matemática, para mim, para biologia, para o pessoal da física, para o pessoal de língua portuguesa. Então, se adaptando, estratégias que melhor se adaptem a cada ciência. E depois, que é uma coisa que a gente está construindo agora, inclusive, que é essa questão dessas rúbricas, desses indicadores de aprendizagem, e um desafio ainda maior, os indicadores de aprendizagem numa proposta de ensino por competências, se nós estivermos falando de educação básica, né? Então, são muitos desafios, são muitos estudos que se entrelaçam, são campos de pesquisa imensos, cada fala é um campo de pesquisa imenso que se abre, né? E que nós poderíamos falar por muito tempo, mas eu acho que o enfoque é, primeiro, só vai ser híbrido se for online e presencial. Se nós partirmos só para o online, não é híbrido, acho que é difícil a gente fazer isso no momento de formação inicial, poderia ser feito no momento de formação em serviço, formação continuada. A segunda coisa, discutirmos muito a questão das estratégias, colocando fornecendo para os professores essas estratégias, primeiro para eles conhecerem e depois para eles aplicarem, criticarem e reformularem, e junto com essas estratégias, o terceiro ponto é a questão das rúbricas dos indicadores de aprendizagem no ensino por competências. Então, são 3 pontos para a gente discutir aí à noite. Ok, então... certo. Obrigada, Roberta. Mais ou menos. Muito obrigada. Imagina. Patrícia? Prof. Maria Cecília, tentando responder as suas perguntas, tá? Eu também sou professora de cálculo, já ministrei algumas vezes, e várias vezes, normalmente trabalho de forma tradicional cálculo, e
rotineiramente, os meus alunos constroem, o que a senhora fala à mão, né, a parábola numa equação do primeiro grau. É fato, é sempre. Então, quando a senhora me diz assim, mas e se ele for direto para o GeoGebra, vai ser mecanizado e ele vai deixar de fazer um processo à mão. E eu, assim, eu já tive já me dei muito tapa na cara para dizer o que eu faço que um aluno consegue fazer uma parábola numa reta, uma reta numa parábola, isso à mão falando, né? E sempre faço, professora, não tem erro, sempre faço, sempre dá, tá? Então, assim, eu quero lhe dizer que com essa aplicação que eu fiz, eu saí extremamente satisfeita como professora. Pode me dizer que os alunos não saíram extremamente satisfeitos, pode ter ocorrido, tá? Mas eu percebi muito bem que essas atividades que eu propus aos alunos, aquele aluno que já tinha uma certa compreensão e uma certa autonomia nos seus estudos, as atividades que eu propus aceleraram aquilo, afloreceram. Assim, eles dispararam na autonomia deles. Assim, foi bárbaro, foi evidente, assim, uma coisa assim, que os outros colegas percebiam que não estava acontecendo. Tá? Então, assim, Desculpa interromper, tu falou tudo, né? Então, esses alunos já tinham conhecimentos prévios, inclusive de metacognição. Sim. Eles não sabem o que é metacognição. E a nossa preocupação é ter que formar eles nesse sentido, porque a autonomia só vai vir se ele quiser. Se ele não quiser, não vai ter autonomia, tá? E a sua aula é maravilhosa. O professor fornecer ferramentas também, né? Para ter a autonomia do aluno. Era isso que eu ia dizer para ela, que, assim, eu deixar de fazer o que eu fiz, porque eu não alcancei alguns, eu ia continuar também na mesma situação se eu estivesse apenas aplicando um modelo tradicional, digamos assim, de aula expositiva. Eu estaria novamente alcançando alguns e a outros não. Sim. Mas, assim, eu coloco que a gente consegue mobilizar muito mais competências da maneira e habilidades da forma com que eu propus. Eu consegui trabalhar em grupo, eu consegui trabalhar individual, eu consegui mobilizar conhecimento via uma ferramenta tecnológica, desenvolver um conhecimento via uma ferramenta tecnológica que é diferente de desenvolver um conhecimento só eu falando, bota o X para cima, passa para o outro lado, agora inverte. Assim, foi um processo muito mais proativo deles e isso é muito importante. Claro. Mas, assim, gurias, para vocês duas, o que eu penso é o seguinte, o que eu ia dizer para vocês é que eu me preocupo muito, assim, eu não estou preocupada com o meu aluno autodidata. Eu estou preocupada com aquele que ficou, que não aprendeu. Então, é por isso que me preocupa, sabe, a questão da avaliação, e eu acho que é muito importante a gente estar conversando aqui. Até eu gostaria de pedir licença para o Alex e para o William, porque eu não sei se o professor Odilon está presente. Então, depois o William, sim, Alex... Sim, estou presente. Nós vamos estender um convite também para você falar sobre a pós-graduação, né? Porque a pós-graduação, em outro momento, ela vai implicar a formação inicial, né, e continuada. E isso vai implicar na escola básica, que é o que a gente está preocupado. Mas as gurias estão de parabéns, tá? E eu não sou formada em tecnologias, eu não sou, mas eu vejo... eu sou do tempo que a gente folheava o livro, tá, gurias? Eu sinto falta do livro, eu sinto falta do presencial, mas eu acho que o conceito tem que ser apreendido e assimilado para não esquecer nunca mais. Porque eu trabalhei, por exemplo, com o Moodle há muitos anos, com o Moodle não, com o Maple, há muitos anos atrás, e para desenhar uma superfície, para mim ter o desenho de uma superfície esboçada no Maple, eu tinha que saber todos os comandos. Eu tinha que saber a variação no eixo X, no Y e no Z. Quer dizer, eu tinha que saber, porque senão a máquina não funciona. Entenderam?
Ok. Vamos passar para o William. Acho que eu vou fazer os questionamentos que estão no chat ali, William. Depois a gente passa para o professor Odilon. O que tu acha? Pode ser. A primeira pergunta, acho que a gente pode até abrir. A professora Carla, ela tem uma dúvida e, de repente, as meninas podem até responder de melhor forma, né? Que é sobre o Wiki. Carla. Oi, colegas. É que agora eu quero saber de tudo que é tecnologia para a gente poder usar, né? E ela falou do Wiki, e eu fui para o Google procurar e não tem, assim, uma explicação. Poderiam me explicar se esse Wiki é bom para dar aula de matemática? Posso, professora? Quando a senhora, eu coloquei na apresentação ali, estava selecionada até a ferramenta Wiki. Quando a senhora procura o fórum, atividades, tá ali também, tá o Wiki ali. O Wiki, ele é uma página online no Moodle, tá? E ali a senhora, o aluno, um grupo de pessoas, consegue de forma colaborativa inserir material naquela página, tá? Ele pode inserir vídeo, texto, toda aquela nomenclatura matemática, ele também consegue escrever, tá? A minha ideia, quando eu usei, foi justamente para que o aluno fizesse uma organização naquele ambiente do conhecimento que ele teria sobre um tópico específico, que o meu foi, acho que era reta perpendiculares, planos, intersecção de planos, eram alguns temas assim. E aí eles foram atrás de livros e artigos na própria internet, no YouTube, e retiraram informações que eles acharam pertinentes sobre cada um desses tópicos e organizaram o que eles compreendem, né? Eles tinham um material de estudo, digamos assim, que eles próprios organizaram em grupo e estava postado naquela página. Tá? Foi dessa forma com que eu usei, e aí na aula seguinte eu pedi para que eles apresentassem e justificassem a organização do material que eles fizeram. Ok. Professor Radael? Professora Maria Cecília, quer complementar? Não, não, eu não quero complementar, William, tá tudo ok. Eu só, depois que você falar, eu vou começar a ler as perguntas do chat para as meninas. Tá, pode continuar então, professora. Deixa eu só ressaltar para a professora Carla que quando a gente pede para os alunos criar essas páginas online, é importante que eles tenham um critério do material, se está correto, e também dos direitos autorais, né? Então, se eles forem fazer uma cópia, eles precisam citar autor e tal, porque fica num ambiente depois disponível a outras pessoas, né? Então, tá, vamos ver outra pergunta aqui. A pergunta do professor Radael: como o professor faz a personificação com as diferentes ferramentas? Exemplificação, se possível. Professoras. Posso começar, Patrícia, depois você continua? Então tá. A gente tinha separado até, mas acabou que a gente pensou que ficaria muito extenso para falar a respeito do Google Sala de Aula, né? Que é uma ferramenta que tem sido utilizada, assim, de forma bastante ampla aqui no estado do Rio Grande do Sul, e eu imagino que mundo afora, né? Principalmente agora. Ali pelo Google Sala de Aula, a gente tem uma série de possibilidades que são bem recentes agora. Não sei se vocês já conhecem o Google Formulários. Eu vi que a presença ali, né, é marcada pelo um formulário do Google, pelo que eu pude olhar ali, né. E uma coisa interessante que a Google proporcionou para nós, professores, é a possibilidade de fazermos testes adaptativos pelo Google Formulários. Vocês viram isso? Gente, assim, quando eu descobri isso, meu mundo mudou. Por quê, colegas? Porque a partir disso, a gente consegue fazer uma trajetória quase que individual para os estudantes. Então, a gente consegue fazer esses testes adaptativos, né? O que seriam os testes adaptativos, falando de uma forma muito simples? O aluno tem uma primeira pergunta.
tá? E daí pensem em perguntas bem elaboradas, que envolvem muitas competências de análise de dados, de interpretação de texto, enfim. O aluno tem uma primeira pergunta. Aí, essa primeira pergunta, ele erra. Antigamente, ele já ia para a próxima pergunta. Agora, com a proposta dos testes adaptativos, a gente consegue encaminhar ele para uma outra pergunta. E se ele errar, para uma outra. E se ele errar, a gente consegue voltar. Enfim, vai adaptando. Então, aí a gente tem uma ferramenta free, né, gratuita, enquanto o Google nos deixar. A gente tem uma ferramenta gratuita para fazer um processo de personalização da aprendizagem. O que é esse processo de personalização de aprendizagem? Nada mais do que fazer o caminho que eu preciso para aprender. Alguns alunos aprendem de forma mais rápida, então eles pegam um caminho mais curto. Alguns alunos aprendem com um pouco mais de estímulos, então eles vão fazendo a caminhada de forma um pouquinho mais longa. O que tem de interessante nisso? De novo, né, as estratégias que a gente vai utilizar. Esse teste adaptativo, ele pode estar o teste em si não é toda a estratégia, bem como a Patrícia apresentou. A Patrícia apresentou uma série de atividades que estão dentro de uma estratégia. Então, o teste adaptativo vai ser uma atividade dentro de uma estratégia. Então, de novo, a gente cai para falar das estratégias. E, para além disso, então, a gente poderia oferecer a possibilidade de produções, né? Produções individuais, no primeiro momento, que depois podem ser compartilhadas entre pares, e daí faz uma segunda construção, então também já faz uma produção individual, então personalizada, depois com o acréscimo do par, e depois com o acréscimo da turma. Então, a gente tem várias propostas que podem ir fazendo esse processo de personalização. Depende do tipo, da natureza do conteúdo que a gente quer trabalhar, fundamentalmente, né? Da natureza do nosso conteúdo. Uhum. Não sei se eu respondi. A professora Patrícia vai responder também ou não? Posso, rapidamente. Radael, eu pensei em personificação, por exemplo, nessa proposta aí, quando eu consegui mobilizar conhecimentos por diferentes mídias e em diferentes tempos e espaços. Então, no momento que eu conseguia trabalhar com ele no presencial, quando ele poderia ter aquele roteiro para poder mobilizar o conhecimento dele, quando eu podia ser mediadora, e sim, é importante ressaltar que quando se fala em mediadora, que eu acho muito difícil um professor ser mediador, depois que ele foi tanto tempo transmissivo, é porque quando o aluno tem a dúvida, tu não pode chegar para ele, vai ali no quadro e responde. Aí tu quebra todo o protagonismo do aluno, quando tu chega e diz, não, a resposta não é essa, é esta. Não funciona assim. Então, eu percebi que é uma metodologia que requer mais tempo para o aluno, primeiramente, conseguir compreender no ambiente que ele está ali, que eu tentei propor atividades um pouco mais investigativas, digamos assim. E aí, com isso, tu tem o personalizar no sentido de como tu encaminha as atividades e os diferentes espaços e tempos que eu dei para o aluno compreender aquele conceito que eu tinha ali. E também propus o roteiro, porque era uma forma de otimizar o tempo em sala de aula também. O roteiro foi um dos recursos que eu usei em sala de aula. Tá, obrigada. Mais uma pergunta da professora Juliane Dávila e Paiva. Como é possível fazer a diferença entre ensino híbrido, daquele ensino de conteúdos que o professor pode passar online? Quais materiais ou tecnologias são sugeridas? Eu acho que o que a professora Juliane está dizendo é o que a gente tinha discutido antes, que o ensino híbrido não é simplesmente ir lá no Moodle e encher de lista de exercícios, né? Eu acho que é isso. Não sei se é isso, professora Juliana. E daí se torna, não é um ensino híbrido, isso não é nada, né? É mandar os alunos resolverem os exercícios e postarem, né? Então, não sei se vocês queriam falar alguma coisa sobre isso, meninas? Professoras.
Eu posso falar, Roberta. Eu entendi o que a senhora também comentou, professora Maria. Que há diferença, para mim, obviamente há. O ensino híbrido, ele tem uma proposta e o ensino de tu simplesmente largar conteúdo na internet, por exemplo, usar o Moodle como repositório de materiais, é uma coisa, e usar o Moodle como um ambiente virtual de aprendizagem é outra. E aí, por isso, até a gente entrou no contexto de AVA, e mostrou o Moodle como um AVA, um ambiente virtual de aprendizagem, onde há interação, onde há controle do aluno, onde há diferentes atividades, e também há um repositório de materiais já confeccionados, né? Mas, assim, para mim, é largamente a diferença entre uma coisa e outra. Sim. Ó, o professor Vinícius Menezes faz aqui uma descrição, que ele é professor da Rede Municipal de Bagé, no ensino fundamental final. E o que ele pôde perceber? Que os alunos ditos nativos digitais se demonstraram muito defasados nas tecnologias. E esse ensino feito à distância acabou se demonstrando muito complicado, pois eles não estão atingindo uma aprendizagem significativa e nem nos dando um retorno imediato. Aí entramos em outro problema, também já comentado, nem todos têm acesso às tecnologias. Então, esse é o relato de um professor da escola básica, gente, que está ali com a mão na massa, né? Posso comentar uma coisa bem importante? Claro. Que, de fato, né, a gente caracteriza muito eles nos nossos estudos como nativos digitais, mas se a gente vai ver na prática, eles são nativos digitais de Facebook, Instagram e das redes sociais, basicamente, né? Enquanto que, para usar essas ferramentas para desenvolver competências, de fato, a gente vê como eles têm mais dificuldades. Porém, de novo, né, esse é o nosso olhar num momento que é completamente singular, né, ele é um momento que serve para reflexão, sem dúvida, mas não é um momento que serve para a gente passar a régua, é um momento, dizer que não vai funcionar, é um momento da gente se qualificar, receber incentivo para isso primeiro, né, receber incentivo para se qualificar enquanto profissionais, nos qualificarmos enquanto profissionais, termos acesso às tecnologias e termos acesso à internet, tudo isso de forma ampla, né? Sem isso não adianta a gente falar sobre nada, porque nada disso vai funcionar, a gente vai estar tapando o sol com a peneira, né? A verdade é essa. Para que nós possamos, então, nos qualificar para poder desenvolver essas competências primeiro em nós, professores, essas competências digitais, para depois desenvolver nos nossos alunos. Porque, sim, de fato, né, é que nem, eu sempre digo que as competências digitais, elas são muito próximas quando a gente pega um aluno e ensina para eles, olha só, isso aqui é um sumário, num livro, né, no livro. Um sumário tem o conteúdo e a página, é para isso que ele serve. No mundo digital é a mesma coisa, a gente vai pegar cada uma das ferramentas e a gente vai explicando desde o começo. Então, só isso que eu queria frisar, assim. Sim, Depois eu vi aqui um diálogo entre a professora Elieudria Freitas e a professora Roberta, palestrante. Eu não sei se poderia deixar para o final, que tem mais uma pergunta aqui embaixo, da professora Cristiane Araújo, não é bem uma pergunta, ela diz que a rede estadual do Rio Grande do Sul está chamando de ensino híbrido as postagens no Google Classroom, mas também concordo com Patrícia e que, para mim, isso não é ensino híbrido, é depositório de conteúdos, caso o professor só poste atividades, tá? É uma colocação. Oi, professora, é exatamente isso. E hoje a gente está também trabalhando com ensino remoto, né? Algumas universidades estão trabalhando com ensino remoto emergencial, que eles colocam, também não se encaixa no ensino híbrido, porque principalmente não tem a parte presencial, mas eles têm atividades síncronas, eles podem ter atividades síncronas, ou seja, ter o contato direto com o aluno, né, online, de forma virtual,
por exemplo, como a gente está hoje aqui, né, eu poderia ter um contato assim, também não se encaixa como um ensino híbrido, mas é uma possibilidade também dentro do hoje conhecido hoje conhecido ensino remoto, né, em atividades síncronas e assíncronas, né, mas ainda não cai no ensino híbrido. Sim. A Erieldria, eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, tá? Freitas também comentou que eu acompanho o ensino à distância do meu irmão da cidade de Uruguaiana, onde os professores estão mandando muito conteúdo via WhatsApp. E para quem não tem acesso à escola, da escola, entrega material impresso. Porém, eu acho que ela quis dizer que é um depósito de conteúdos, pois são páginas e páginas. Professora, a Alessandra Rigg comentou, o que foi proposto no ensino básico da rede estadual nada tem de híbrido, como tem sido nomeado, até porque ele está ocorrendo somente de forma online, ressalvando a questão da pandemia. A professora Carla Kipper fez o comentário que, no entendimento dela, o híbrido está relacionado a ter encontros presenciais também, e no momento só virtual mesmo. Então, acho que ficou bem claro, né, professora Roberta, que não se trata do ensino híbrido, né? E isso é muito importante, Maria Cecília, porque assim, olha, a gente, enquanto profissionais, nós precisamos conhecer de forma profunda o nosso campo de trabalho para não deixar ninguém dizer que a gente está fazendo alguma coisa mal feita, sendo que nem nos está sendo proporcionado fazer as ferramentas para a gente fazer de fato, né? Então, por isso que eu bato muito na tecla das definições. A gente precisa saber as definições para que ninguém fale sobre o nosso trabalho sem a gente ter certeza daquilo. Então, isso é muito importante que os professores tenham clareza do que eles estão fazendo, para aí sim fazer com excelência. E daí, só para fazer um adendo muito rápido, a questão do WhatsApp, né, que está sendo muito utilizado pelas escolas, e daí o que a gente vê de fato é isso, né, são depósitos de conteúdos em cima das crianças, principalmente, do ensino superior também, e daí isso não é ensino híbrido em lugar nenhum, porque e também não é um ambiente virtual de aprendizagem, porque precisa das interações. Se é depósito de conteúdo, é repositório, que nem a Patrícia falou, não é um ambiente virtual de aprendizagem com interações. Uma parte de um ambiente virtual de aprendizagem é o repositório de conteúdos, mas ele não é todo o ambiente. Então, por isso, de novo, e eu sempre nas definições, para a gente saber o que a gente está falando e fazendo e não deixar ninguém nos criticar à toa. Estilo depósito bancário do Paulo Freire, né? Abre a cabeça e joga tudo dentro. Bom, então eu não sei se eu pulei alguma questão, mas a gente está em cima do horário, e aí eu gostaria de pedir desculpas para o professor Odilon, não deu tempo dele fazer comentários hoje, mas já sinta-se convidado para uma próxima ocasião, que o nosso os chefes, professor William e professor Alex, vão definir, tá? Ok. Muito obrigada para as professoras, certo? Parabéns. Professora Maria Cecília, por gentileza. Não, já que, então, tocaram no meu nome, eu gostaria de agradecer aos organizadores e pelas brilhantes explanações, tanto da professora Roberta como da professora Patrícia, né? E também, numa próxima oportunidade, eu gostaria de falar dos inúmeros desafios que nós temos pela frente. Né? Aqui foram citados vários desafios. Alguns, por exemplo, estão relacionados com o perfil do nosso estudante. Sim. Nós estamos numa situação em que os nossos estudantes não estão preparados para esse tipo de aula, né? E como vocês já falaram, também os nossos professores. Então,
eu só queria dizer que uma das nossas preocupações no mestrado profissional, justamente, são nessas frentes, né? E eu acho que nós temos muito caminho a andar. Bom, de qualquer forma, não quero me alongar, e muito obrigado pela oportunidade, e um abraço a todos e a todas. Professor Odilon, a sua intervenção em outro momento vai ser muito importante, porque você tem uma realidade de uma universidade particular, que é bem diferente, né? Por exemplo, da realidade com que a gente atua, eu, o Alex e o William, e a gente sabe, pelo menos a gente ouve dizer que são diferentes as ações, né? E daí é sempre um aprendizado, né? E eu diria, eu complementaria, professora Odilon, que não só os alunos e os professores da rede estão aprendendo, como nós mesmos também, né? Nós tivemos que desaprender tudo que a gente sabia para nos adaptarmos a esse sistema agora, né? Não, certamente, eu me incluí junto aos professores, e também aos alunos, né? Como diria o Paulo Freire, né? Educando, educador, educador, educando. Isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor Odilon antes de nós finalizarmos. Pode ser, professor Odilon? Claro. Professor, o que a gente vê muito, assim, perpassando pelos vários momentos, né, pelos vários níveis do ensino fundamental, médio, séries iniciais, superior, é que às vezes existe um processo que um vai empurrando para o outro, né? Um vai culpando o outro. Por exemplo, o professor do ensino fundamental diz que a culpa da não aprendizagem é do professor das séries iniciais. O professor do ensino médio coloca essa culpa no professor do ensino fundamental. E assim vai. Aí o cara diz que não foi formado direito para isso, por isso que acontece que ele não sabe ensinar, e o processo a gente sabe que é bem mais complexo que esse, que passa por muitas coisas que às vezes não estão ao alcance do professor, como políticas públicas e outras coisas, mas a pós-graduação ela tem um papel fundamental nisso, né? O que o senhor acha disso? O que a pós-graduação poderia contribuir para esse processo até de culpabilização do professor, assim, por não achar que consegue, não ter o suficiente, recursos suficientes para trabalhar tanto a sua prática, ou às vezes até, se tratando no ensino básico, às vezes até não tem recursos materiais para isso. O que o senhor poderia nos dizer em relação a isso, professor Odilon? Bom, professor Alex, obrigado pela pergunta. Então, tem várias formas de responder, mas uma delas eu gostaria de enfatizar, que é a questão ética, né? Isso de passar a culpa para um para o outro, né? Eu na minha prática cotidiana, eu realmente detesto esse tipo de coisa, e nunca falei digamos assim, afirmei isso sobre alguns professores, ou seja lá o que for, né? Então, acho que isso é uma questão ética e que faz parte do aprendizado, né? As atitudes e valores. Bom, a pós-graduação, realmente, ela tem muito a ver com isso, né? Nós estamos diante de todos esses problemas que já existiam há algum tempo atrás, e agora, com a pandemia, nós temos outros desafios. E nós, como os professores de programas de pós-graduação, estamos constantemente nos adaptando, estudando, para tentar, de alguma forma, auxiliar, contribuir com a formação daqueles poucos professores que conseguem acesso aos programas de pós-graduação. Então, vejo que os programas de pós-graduação, principalmente aqueles do mestrado profissional, eles atendem um número muito pequeno de professores. A formação, digamos assim, continuada, essa vai ser uma tarefa das universidades, de todas as universidades, provavelmente, né? Os programas de pós-graduação, mestrado, são restritos. Nós não vamos dar conta, né, da demanda que nós precisamos ter para poder promover essas mudanças. Então, eu não quero me alongar
muito na uma outra oportunidade para tentar aprofundar um pouco mais essas questões, né? Mas, enfim, era mais ou menos isso, né? Nós temos a questão ética e também a questão da possibilidade de contribuir na formação continuada dos nossos professores, da educação básica em geral. Perfeito, professor. Nós podemos realmente aproveitar um próximo momento que o senhor tenha disponível para nós aprofundarmos essas questões. Acho que o professor William também tem uma questão a lhe fazer. Muito obrigado. Na verdade, acho que não, Alex. Eu só ia fazer uma pergunta mesmo ali, mas você acabou colocando. Professor Odilon, você também está no mestrado profissional, né? Venho de um mestrado profissional e sou muito grato, né? Acho que você também, acho que é um defensor do mestrado profissional, né? Vamos ver se aí... Certamente. Até as bolsas da CAPES-NPq deviam ser predominantemente para mestrados profissionais, e agora doutorados profissionais, não ao contrário. Hoje em dia a gente não tem ainda essas bolsas, né? Eu também sempre discuti isso, que para além dos acadêmicos, os profissionais também deveriam, né? Mas, enfim, vamos torcer porque tem em vista aí o doutorado profissional, né? Parece que tem um no Rio Grande do Sul que já parece que começou a funcionar, ou está em funcionamento alguma coisa esse ano, não tenho certeza. Acho que é na Univates, né? É na Univates, não? Tem dois. A Univates e a UPF. Isso. A gente passa fundo. Professora Patrícia, eu estou com a disciplina de geometria analítica, vou usar seu material, né? Aí é claro que vou fazer adaptações nele, vou ficar totalmente via recursos digitais. E para a professora Roberta, ou você mesmo, uma última questão para a gente finalizar. Qual que é a concepção dos alunos ao enfrentar esse ensino, né, pelo Moodle ou com esses recursos agora totalmente à distância? A professora Roberta deve estar enfrentando isso, nós da Unipampa vamos começar o mês que vem, que os alunos já estão falando e comentando sobre estar dessa forma, que está o ensino agora que a gente vai ter que, nós da Unipampa vamos iniciar ainda. Muito bem. Na verdade, nós estamos em um processo de adaptação, né? De novo, eu gostaria de ressaltar que é um momento que não está fácil para ninguém. De uma forma, assim, a responder a pergunta. No ensino superior, a gente tem sentido os alunos um pouco mais abertos, né? Porque, de um modo geral, eles já têm um pouco mais de organização pessoal para isso, mas não é fácil de forma alguma, né? Enquanto que na educação básica está sendo bem mais difícil, né? O ensino superior já tem um pouco esse costume de trabalhar com os ambientes virtuais de aprendizagem, com os AVAs, postando trabalho, voltando trabalho, vai trabalho, volta trabalho, enfim. Mas, sem dúvida, está sendo um desafio, né? Um desafio. Principalmente porque, que nem a Patrícia disse, que a gente, pelos ambientes virtuais que a gente tem disponíveis, né, nas plataformas das nossas universidades, a gente consegue enxergar quem fez o quê, né? E daí não é só um entrar lá e postar todas as atividades, como eles talvez estavam acostumados em algum momento. Então, isso tudo eles estão se acostumando a entender que a gente consegue controlá-los no sentido de observá-los, né? Mesmo estando à distância. Então, eles ainda estão se adaptando a isso. Mas, sem dúvida, no ensino superior é um pouco mais fácil. Respondi a tua pergunta, William? Claro, nós vamos enfrentar o próximo mês, depois a gente conversa sobre as nossas concepções, né? Convido a todos para que semana que vem nós temos um webinar, palestra online que a gente vai fazer sobre histórias em quadrinhos, né? Até o Alex colocou ali já no chat, história em quadrinhos como recurso facilitador da aprendizagem. Foi uma aluna minha, então uma pesquisa de mestrado que ela desenvolveu essas histórias em quadrinhos. Todo mundo está convidado, então, para quarta que vem, mesmo horário. E também gostaria de pedir às professoras que disponibilizassem todo o material possível
para o pessoal que está participando das oficinas, e também para mim, né, num Moodle, encaminhassem para o professor Alex ou para o professor William. A gente já encaminhou alguns textos de leitura, né, Alex? E já tinha essa apresentação, a gente pode encaminhar também, e não sei se tem algum outro material que gostaria também, por mim não tem problema. Se o William quiser meus roteiros lá para dar uma olhada, para organizar os deles, só me mandar um e-mail que eu repasso. Talvez tenha... Os textos que vocês mandaram, nós postamos no Moodle, tá lá no Moodle, né, para eles acompanharem, como sugestão. Depois eu te peço assim, um material, Patrícia, eu achei o artigo aqui que você usou na apresentação, né, mas a gente disponibiliza assim, os materiais que forem mandando para a gente lá no Moodle daí. Certo. Também, então, muito obrigada ao professor Odilon pela intervenção dele e obrigada a todos os participantes. Obrigada. Eu só queria agradecer a presença da Roberta, que aceitou o convite prontamente para estar aqui conosco. Sou uma grande admiradora do trabalho dela. Nós trabalhamos juntas na educação básica lá em Canoas, minha colega de chão de escola, como a gente diz. Foi muito bom ter trabalhado com ela e parabéns por todo o seu trabalho, Roberta. Obrigada por todos, espero ter colaborado um pouquinho mais para a compreensão do ensino híbrido. Obrigada, pessoal. Nós que agradecemos. Obrigada, professora Patrícia, por aceitar o nosso convite. A professora Roberta, foi um prazer conhecê-la, professora. Muito obrigado. Temos muitas dúvidas, temos muito a discutir ainda. Eu acho que nós precisamos fazer outros encontros para aprofundar nos modelos e muitas coisas que, nesse tempo que nós tivemos, não deu para nós discutirmos um terço do que poderíamos. Mas já convido para um próximo momento a gente se organizar para aprofundarmos o assunto. Muito obrigado por hoje, professor Odilon também. Obrigada, Alex. Só quero ressaltar que o que importa é a gente começar, né? O que importa é a gente se encontrar, o que importa é a gente começar, e eu quero agradecer, assim, com muito carinho a Patrícia. De fato, né, eu acho que a gente constituiu uma amizade profissional e uma amizade pessoal, que nem ela disse lá, né, no chão de escola, e eu acho que isso é muito bom, é uma das coisas que eu levo como muito positivas daquele momento. Que bom que depois de tanto tempo, isso foi lá em 2012, né, Patrícia? 2013, por aí. Então, depois de tanto tempo, a gente ainda consegue manter contato. Na época, nenhuma das duas era doutora. Hoje em dia, continuamos a nossa caminhada, e isso é muito bom, muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada ao professor Odilon, que entrou na roda de conversa, né, professor? Eu fui agradecer a presença dele e, sem querer, coloquei ele na roda de conversa. Então, muito obrigada, professor, pela gentileza de responder prontamente a todos os questionamentos, e muito obrigada a todos. Fiquei imensamente feliz de participar com vocês. Muito obrigada. Obrigada. Perfeito, Roberta. Como você disse, né, a gente tem que começar, e como você frisou, vamos usar as definições, né? A partir da definição, a gente já começa aí a dar um pontapé inicial. Muito obrigado a todos e todas.